A gente vem falando aqui sobre comportamento 8 ou 80 já faz umas semanas. A gente já viu que estresse crônico nos leva a ter reações de ou vai ou racha. A gente já viu que a gente tá num mundo cada vez mais infantil, em que as escolhas são feitas entre vilões e mocinhos. E hoje eu quero te mostrar isso na prática. Bora? Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Você tá no canal Burnoutados S.A. Eu sou a Roberta Caruzzi. Aqui a gente aprende o que é burnout, como cura um burnout, como lida com sintomas do burnout, a entender o que é o esgotamento físico e emocional, fadiga crônica e como a gente tira essas desgraças da nossa vida. Tem também um canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso, tem um livro de 600 páginas com o puro suco da recuperação do burnout, um podcast onde eu acabei de contar a minha história com o burnout, a jornada de uma década e o link de tudo isso que eu acabei de falar, você encontra aqui no descritivo. Uma coisa que eu sempre critico são os memes que nos convencem de que a gente não tem saída. Ou seja, aquele movimento de redes sociais que mostra que a vida de adulto é triste e que a única coisa que a gente pode fazer é dar risada da nossa ansiedade e nos entupir de café, açúcar e remédio. E critica tudo que seja holístico, que agride todos que não são remediados, porque ricos são vilões, pobres são vítimas. Tudo que não é admitir que a nossa vida fracassou é positividade tóxica, que é vilã, e todos que sofrem e ralam são as vítimas. Isso vai escalando até chegar no que mais chega no meu inbox e nos comentários aqui, que é: o capitalismo é vilão e nós somos vítimas indefesas que não temos o que fazer para mudar a nossa situação. Exatamente o que mais nos estressa. Daí a pessoa fica presa num ciclo de estou estressado, a culpa disso é do capitalismo e isso me estressa. Eu vou pegar um desses memes para você ver como funciona. E olha, nada de achar que, ai, Roberta, você é amarga, você não tem humor, você leva tudo a ferro e fogo. Porque eu adoro uma coisa engraçada, tá? É que eu não acho engraçado gastar tempo, energia e dinheiro para se manter doente, né? Eu vejo os efeitos disso todo dia nos meus atendimentos, no meu engajamento, na minha vida. Porque como você, eu também fazia isso, né? Nós dois burnoutamos, meu amigo. Não tem como esconder do outro isso aqui, não. Vamos lá. O post é: cara, não vem me dizer que rotina saudável é acordar 4:30 da manhã, tomar um tonel de água, treinar, fazer yoga, ler um livro inteiro, correr até o Uruguai e voltar, estudar física quântica antes das 9 da manhã. Sério, eu não sei que coisa doentia é essa que o TikTok viralizou. E aí a pergunta que o post faz é: essa ideia de produtividade é mesmo autocuidado? Vamos entender então? Porque no 8 ou 80 a gente lê isso e fala: é mesmo, bando de filha da que acha que a gente é máquina, que não considera que a maioria dos brasileiros fica 6 horas no transporte público por dia e quando chega em casa não tem tempo nem energia nem pra cozinhar? Vamos lá com calma e sem ficar na defensiva. Em primeiro lugar, o ambiente das redes sociais é um reflexo desse 880 produzido pelo estresse crônico, condição em que claramente a maioria dos brasileiros se encontra. País subdesenvolvido, onde vale a corrupção e a carteirada, é complicado mesmo de se manter equilibrada, né? Ainda mais quando as fontes de informação deturpam o entendimento do que é autocuidado, como a gente acabou de ver em um dos 4 bilhões de exemplos a que estamos sendo expostos desde cedo, não é? Então, nas redes, uma pessoa posta uma coisa e a reação da maioria das outras pessoas vai ser polarizar aquela opinião. Não tem nada de correto, não tem nada de consenso, não tem nada que possa ser aproveitado. Ou o que você falou é a perfeição em forma de pensamento, ou é um lixo ofensivo opressor que faz mal às pessoas porque você é um sem noção. Não existe meio do caminho. Eu venho falando aqui sobre isso também. Nesse mundo infantilizado em que os prazeres estão a um clique de distância, tá muito fácil dispensar as coisas e as pessoas, porque logo atrás vem uma outra coisa ou uma outra pessoa que pode ser melhor do que a anterior. Antigamente, num relacionamento, se a outra pessoa falasse uma coisa com que a gente não concordasse, a gente conversava. Hoje a gente bloqueia e vira a página. Chama o próximo, a fila anda. E a gente tá na cultura dos coaches, não é mesmo? Onde tudo o que foi colocado pelas gerações anteriores foi elevado à máxima potência. Ou seja, o nosso valor pessoal estar atrelado ao quanto a gente produz, ao cargo que a gente tem, a quanto a gente ganha, já era culturalmente uma verdade social gravada em brasa no nosso cérebro desde que a gente nasceu. Mas nas mãos dos coaches,
A coisa se elevou à máxima potência e agora a gente sente vergonha e culpa por precisar dormir ou descansar. Quando você junta polarização, imaturidade, redes sociais, dopamina dando defeito, cultura dos coaches, a gente tem a reação 8 ou 80, característica do estresse crônico, elevada à potência máxima. E um post como esse que a gente viu, cancela a pessoa que discordar, mesmo que seja 1% do que está escrito ali. Todo mundo se vê obrigado a concordar que o que se entende por autocuidado hoje é acordar 4:30 da manhã, tomar um tonel de água, treinar, fazer yoga, ler um livro inteiro, correr até o Uruguai e voltar, estudar física quântica antes das 9 da manhã. E entenda aqui a ignorância desse raciocínio, porque coach de produtividade é o exato oposto de autocuidado. Mas de onde vem essa interpretação que mistura coisas contraditórias como sendo um sinônimo? Isso vem da pandemia, quando as pessoas se dividiram em 2 grupos. O grupo de quem estava inerte, paralisado, perdido, frustrado, desequilibrado, triste, ansioso, e o grupo de quem estava aproveitando a pandemia para continuar produzindo. Para continuar produzindo, essas pessoas criaram uma nova rotina de treino, de sono, de trabalho e de alimentação. E como se não tivesse nenhuma pessoa que se encontrasse num lugar que não fosse os extremos do 880, acabou se criando como se fosse uma guerra. Então, os que estão engordando e ficando ansiosos na pandemia, porque isso é o máximo que a gente está conseguindo lidar agora, etc e tal, contra aqueles que estão se mantendo produtivo na pandemia. Porque, de novo, ou você concorda, ou você é o inimigo capitalista, positividade tóxica, sem noção, que é o mal do mundo. Não tem meio do caminho. Aí um grupo bloqueia o outro e seguem na sua própria bolha, mais ressentidos, com mais raiva, mais revoltados e mais 8 ou 80 do que nunca. Qual é o meio do caminho? É ser adulto, né? Gente, vamos ser sinceros? É saber que acordar às 4:30 da manhã, tomar um tonel de água, treinar, fazer yoga, ler um livro inteiro, correr até o Uruguai e voltar, estudar física quântica antes das 9 da manhã, não é uma coisa possível para todos. Que tem gente que consegue, gosta e se sente bem fazendo tudo isso. E tem gente que não dá conta de cuidar da alimentação, do sono, do treino todo dia. Mas o importante aqui não é porque você acha que acordar às 4:30 da manhã, tomar um tonel de água, treinar, fazer yoga, ler um livro inteiro, ir até o Uruguai e voltar correndo, estudar física quântica antes das 9 da manhã, é inviável na sua rotina, que a única opção para você é dormir de madrugada, acordar cansado, tomar 1 litro de café, um Rivotril para dormir, o outro para acordar, ser sedentário, só comer ultraprocessado e rir da cara de quem tá tentando meditar. Você entende? Não é só um ou outro. Existe um meio do caminho chamado maturidade. Qual é o meio do caminho? O que é viável para você? Porque você não precisa acordar às 4:30 da manhã. Tem gente que acorda às 4:30 da manhã porque tá tão ansioso que acorda no meio da noite e não dorme mais. Isso é saudável? E isso não só não é saudável, como é justamente a consequência de não estar saudável. Então, você não precisa acordar nem às 4:30 da manhã e nem 5 minutos atrasado pro trabalho. Mas você precisa cuidar da sua rotina de sono para permitir que o seu corpo descanse o máximo possível. Você precisa se expor à luz solar logo que você acorda, para o seu corpo te ajudar a regular o ciclo circadiano. Você precisa parar de anestesiar todas as suas dores ficando na balada doidão até o dia clarear ou na internet a noite inteira até altas horas. Você precisa entender na terapia do que você foge com tanta força a ponto de sabotar a sua saúde para não precisar acessar os seus medos, traumas e sombras. Você não precisa tomar um tonel de água logo que acorda, mas você precisa se hidratar. Você coloca despertador, você põe sua garrafinha à mão, se vira, mas você precisa entender que trocar água por refrigerante e suco açucarado é uma escolha que você está fazendo para tudo ficar pior a partir daqui. Eu, por exemplo, já vi que eu tenho muita dificuldade em tomar os 3 litros de água que é considerado uma pessoa do meu tamanho como ideal. A solução é eu não tomar água? É eu ficar gozando da cara de todo mundo que anda com aquelas garrafas imensas pela rua? Não, a solução é eu tomar 2 litros de água por dia, que eu me hidrato o suficiente sem sofrer. Você não precisa fazer yoga todo dia, nem correr até o Uruguai e voltar todo dia, mas você precisa fazer alguma atividade física. Você, burnoutado, precisa se movimentar no limite da sua fadiga e da sua ansiedade. Eu, por exemplo, fiquei 6 anos sem conseguir andar. Aí eu fazia tai chi, eu fazia alongamento, eu fazia lian kun. Fazia todo dia? Não. Fazia como eu conseguia, mas sem deixar me levar
levar pelo desânimo todo dia, entendendo os benefícios, a necessidade daquilo para chegar onde eu queria chegar, que é a cura total, num corpo fortalecido e saudável, desinflamado e funcionando bem. Você não precisa ler um livro inteiro e estudar a física quântica, mas você precisa se informar fora do WhatsApp, precisa exercitar o seu cérebro, precisa tirar essa cara do celular, fazer planos, expandir a mente, porque senão você não sai do piloto automático e daqui a uns anos você vai ser um velho amargo ou uma véia amarga que só sabe reclamar e se sentir a vítima injustiçada do mundo, inclusive afastando todo mundo ou tendo ao seu redor só pessoas que insuflam esse sentimento de que a sua vida não deu certo. Você precisa contemplar o silêncio, aprender a lidar com o tédio, observar e vigiar os seus pensamentos, aprender a levar tudo isso pra terapia, aprender que ficar falando que não tem tempo nem dinheiro pra fazer terapia é autossabotagem. Gente, ser criança é fácil, ser 8 ou 80 é fácil, você fica criticando, você fica debochando de tudo que é diferente do que você acha ou do que você faria, levando a vida da maneira mais prazerosa para quem só pensa a curto prazo, comendo o que der na telha, sentado ou deitado com a cara na tela da rede social ou do streaming, comprando, vendo putaria, se anestesiando. Só que a médio ou longo prazo, a conta chega. E quando a conta chegar, você vai ser um velho amargo que fica revoltado com tudo e morre sozinho porque ninguém te suporta, sem mudar nada no mundo? Ou você quer ser uma pessoa que olha pra trás e tem orgulho? Que se você quiser ter orgulho, você precisa sair do estresse crônico, da infantilidade. Precisa parar de ser sommelier de meme. Ah, esse é muito legal porque eu concordo. Esse é um absurdo, ofensivo, porque é diferente do que eu acho que deveria ser. Para de ser criança. Para! E cresce. Ser adulto demanda realizar as suas vontades e refrear os seus desejos sabotadores. Demanda que você confronte seus medos, aprenda a conversar, a sair da bolha, a parar de ficar classificando todo mundo como mocinho e bandido, nós e eles, os que concordam comigo e os que estão equivocados. Ninguém que vive no 8 tá feliz. Ninguém que vive no 80 tá feliz. Mas um monte de gente que tá no meio do caminho, sendo criticado por quem não quer sair da imaturidade porque tem medo de encarar a vida, tá feliz. Tá olhando pra você, que fica pulando do 8 pro 80 e de volta pro 8 toda hora, ou que não admite sair de um dos dois polos, tá olhando pra você e te achando ridículo. Gente, cada um que vem fazer discurso e textão no meu inbox, que quer lacrar ou acha que eu quero lacrar, cada um que acha que eu tô querendo ganhar dinheiro em cima dos outros ou que eu tô sendo burra porque eu poderia ganhar mais, eu tenho dó, juro. Eu já me incomodei quando eu também era imatura. Agora, eu só acho ridículo. Aqueles deixando de seguir em 3, 2, 1. Vocês acham mesmo que alguém fica mal com isso? E se ficar, é alguém que você nem deveria estar seguindo, que tá te levando pro fundo do buraco onde você mesmo se enfiou. Então, gente, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aprenda o que você quer. Para de seguir todo mundo cegamente. Se você precisa concordar com um e discordar de outro para se sentir parte de um grupo, eu lamento te dizer que é esse mesmo grupo que vai sair correndo sem olhar para trás quando o seu estresse crônico te levar a um burnout. Se liga e ouve lá o 4º episódio da minha história com burnout, que você vai entender melhor. Eu vou deixar aqui no fim uma aula que eu fiz sobre como todo mundo tá no piloto automático, como isso nos faz mal, e outra em que eu te ajudo a criar novos hábitos que não são fazer o treino da Graciane e nem ter a alimentação da Bela Gil, mas criar uma rotina que permita que você viva com saúde, não hoje, mas daqui pra frente e até o fim. Até o próximo!